Podemos sentar. Esta leitura de hoje nos faz entender que o Senhor nos pede advertir. Mas o Senhor deixa bem claro: você só vai advertir se eu pedir. Não é você sair por aí falando o que você quer, do jeito que você quer, corrigindo as pessoas do jeito que você quer. Não é assim. Por isso que para advertir alguém em nome de Jesus, primeiramente eu tenho que ter intimidade com Ele. E fazer tudo o que eu for fazer em oração. A oração tem que ser a base. Não é o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Mas perguntar primeiramente a Deus se é aquilo que Ele quer que eu faça. E como eu pergunto a Deus? Pela oração. Então não é uma atitude meramente humana, mas é uma atitude que vem da ação do Espírito que está em mim. Aí eu vou descobrindo como eu devo agir e como eu devo advertir. Porque aí eu vou primeiro olhar para a minha vida. Porque antes de eu advertir alguém, falar para alguém, eu tenho que ver se a minha vida, ela está coerente. Por isso não é à toa que Jesus vai dizer para nós: antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro tire a trave do teu olho. Antes de você julgar o teu irmão, julgue primeiro as suas atitudes. Porque com a mesma medida que medides, vós sereis medido. Então hoje o problema é que todo mundo tem razão. Todo mundo é dono da razão. Então sai por aí falando o que quer, do jeito que quer, nos meios de comunicação, no grupo da família. Se acha o dono. Grupo de família é o lugar mais terrível. É onde tem mais fofoca. É onde tem mais discussão. Porque a tia falou isso, porque o primo falou isso, porque esse crânio falou aquilo. E aí todo mundo quer estar certo. E aí não chegamos a lugar nenhum. Porque para que eu possa advertir alguém, primeiro eu tenho que ter respeito pela pessoa. Eu tenho que respeitar a pessoa. Porque a atitude de Jesus, Ele diz para nós assim: faça para o outro aquilo que você quer que faça a você. Então será que o modo que eu estou tratando o outro, que eu estou criticando o outro, será que eu gostaria que ele fizesse isso comigo? Será que o modo que eu estou falando para ele, será que eu gostaria que ele falasse dessa mesma maneira comigo? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter alguns critérios. Temos que ter critérios. E pedir a graça de Deus, da sabedoria, do discernimento. E antes de falar qualquer coisa para alguém, eu tenho que também perguntar o que a pessoa está passando, o que a pessoa tem, se ela quer conversar, se ela quer se abrir. O problema nosso é que quando a gente vai corrigir alguém, a gente já vai com 10 pedras na mão. Pá! Já vai com tudo montado. Quando Jesus ia corrigir os fariseus, os saduceus, ele escutava o que eles tinham a falar primeiro. Ele mantinha um diálogo.
E essa muitas vezes é a nossa dificuldade, manter diálogo. Porque a gente quer falar, a gente quer agir, e é o outro que tem que escutar. É o outro que está errado. E nesse mês da Bíblia, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é: a palavra de Deus está me transformando? Porque o primeiro a ser transformado pela palavra de Deus sou eu. Eu estou me transformando pela palavra de Deus? Eu estou me corrigindo? As minhas atitudes estão sendo corrigidas? Por isso que a maioria das vezes, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, a primeira coisa que a pessoa diz o que para nós? Quem é você para falar comigo? Para falar isso para mim? Por que a pessoa diz isso para nós? Porque as nossas atitudes não estão sendo como deveria ser. Porque se nós estivéssemos dando exemplo, a pessoa não teria como querer também nos corrigir. Por isso que a segunda leitura vai dizer isso para nós. O que eu devo para o outro? O amor mútuo. Não é o amor de passar a mão na cabeça, não é isso. Não é dizer que o outro está certo em tudo, não é isso. Mas muitas vezes a gente arruma coisas que não tem para criticar o outro. Às vezes a gente arruma situações que não existem para criticar os outros. E o mais triste muitas vezes, e isso acontece, é quando alguém fala mal do outro para esconder os seus pecados, para esconder os seus erros. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Por isso que, se eu não posso ajudar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não atrapalhar. Se eu não posso fazer, a única coisa que eu posso fazer é orar, é rezar. Então, é a oração que vai me fazendo entender o que é este amor mútuo que eu sou chamado a viver pelo outro. É me amar. É me corrigir. É me transformar. É pedir essa graça do alto, dessa transformação através da palavra de Deus. Para que eu aprenda a me amar, para que eu aprenda a me valorizar, para que eu aprenda a dialogar. E aí eu vou descobrindo as correções que eu sou chamado a fazer. Se aquilo que está sendo feito com amor, mas não com amor humano, amor divino. Amor que transforma, amor que agrega, amor que constrói, amor que liga, amor que salva. E aí nós vamos vendo e cumprindo com perfeição a lei do Senhor. E aí nós vamos entender o evangelho de hoje. Fica muito bem claro. O Senhor diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. O Senhor não diz assim: fica corrigindo o seu irmão. É isso que Jesus diz? Não. Se o seu irmão pecar contra ti, você vai corrigi-lo. Não é para sair por aí apontando o dedo para as pessoas e dizendo: olha, você está errado, 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 você está errado. Não é isso. Se o teu irmão pecar contra você, aí você vai conversar com ele. Aí se ele não te escutar, você leva mais duas testemunhas,
depois você fala à igreja. Porque isso evita muita coisa, evita muita fofoca, evita muita divisão. Porque nós sabemos a quem recorrer, como recorrer, para levar as coisas para frente. A gente começa a descobrir, olha, eu vou falar isso para fulano, porque eu sei que se eu contar para ele, vai chegar no ouvido de cicrano. A gente já sabe quem faz, quem não faz. E isso é um perigo para nós. Isso é um perigo para nós. Porque ao invés de nós vivermos este amor mútuo, nós criamos divisão. Nós criamos confusão. Em nome de Jesus Cristo, em nome da igreja, eu crio situações desnecessárias. Então nós precisamos pedir essa graça, dessa transformação. Para que eu possa me transformar. E que todas as minhas decisões sejam decisões feitas em oração. Em oração. Porque é difícil a gente concordar. Até mesmo entre os casais. Vamos pintar a casa. Um quer dessa cor, o outro quer da outra cor. Até chegar na decisão, menino, o negócio vai longe. Se vamos comprar um carro ou se vamos comprar uma geladeira. Até decidir se compra o carro ou a geladeira, o negócio vai longe. Tudo a gente cria, às vezes, situações. A gente cria situações, às vezes, desnecessárias. Então é difícil a gente concordar. Como que a gente vai conseguir concordar? Pela oração. É a oração que vai nos unindo. É a oração que vai nos trazendo soluções. E aí nós vamos pedir ao Pai aquilo que é bom para todos. Não só para mim. Porque todos nós temos opiniões. Todos nós temos. Somos cheios de opiniões. Mas será que a minha opinião é a mais correta? Será que a minha opinião realmente está de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ensinou e me chama a fazer? Antes que eu queira que o outro faça, eu tenho que estar fazendo. Porque senão não vai ter eficácia aquilo que tem que ser feito. Então, meus irmãos, o caminho é longo. E que nós aprendamos com essa palavra de hoje. Não é para sair por aí, criticando, julgando, intervindo na vida das pessoas como se, está tudo certo. Não. Se a pessoa me pede, eu faço. Se eu não posso fazer, eu oro por ela. Porque se for para eu conversar com aquela pessoa, Deus vai preparar para que eu converse com ela. Pela oração, Deus vai me preparar se eu devo ou não devo chegar até aquela pessoa. Por isso a oração é a base de tudo. E tudo vai ser transformado pela força da oração. Então nós devemos lembrar sempre o que eu digo para nós. Eu falo para nós porque começa por mim. Reze mais e fale menos. Se corrija mais e queira corrigir os outros menos. O problema é que a gente quer corrigir mais as pessoas do que corrigir a nós mesmos. E muitas vezes a gente cria confusão desnecessária. Porque sempre errado é o outro. Sempre que fez errado é o outro. Aí eu me torno juiz da vida do outro e não torno
advogado da minha própria vida. Não torno juiz da minha própria vida. E aí eu crio aquilo que não precisa ser criado. E ainda em nome de Jesus, em nome da igreja. Porque a igreja diz isso. Não, a igreja não diz isso. A palavra de Deus não diz isso. Então que nós possamos pedir esse discernimento. E quero pedir aos pais e aos padrinhos também esse discernimento. Porque vocês só vão conseguir ajudar seus filhos e afilhados caso vocês mudem. Mudem, se transformem a cada dia. É assim que nós ajudamos os outros. Antes de querer ajudar os outros, eu tenho que ajudar a mim. Antes de corrigir o outro, eu tenho que corrigir a mim. Que assim seja.